Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo aqui no canal. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Mas se ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, se inscreve aí. Toda vez que você receber uma notificação de um novo vídeo, aí você já estará recebendo também as próximas postagens. Há um momento que Davi, ele levou muita preocupação para todos os seus servos. E que eles acharam até que ele poderia cometer uma loucura. E esse momento está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, quando Davi passou 7 dias orando e clamando a Deus e jejuando, ficou sem comer esse tempo todo, pedindo a misericórdia para que o seu filho, que estava enfermo, pudesse recuperar e restabelecer a sua vida. Mas não foi isso que aconteceu. O seu filho morreu. E os servos de Davi não sabiam como agir, porque eles ficaram preocupados de dizer para Davi o ocorrido, e Davi cometeu uma loucura, porque ele já estava acompanhando a dor e o sofrimento de Davi. Mas Davi, percebendo o murmúrio deles, perguntou imediatamente o que aconteceu com a criança. E aí responderam para Davi: a criança morreu. E ali eles ficaram ansiosos para saber qual seria a atitude de Davi. Mas Davi se levanta, toma um banho, se arruma e manda que eles servissem para ele um jantar. E eles ficaram mais confusos ainda, porque no seu pensamento humano, entenderiam que Davi poderia seguir com a loucura do seu temor, da sua angústia, da sua ansiedade. Mas aí Davi respondeu para eles: enquanto eu podia clamar pela criança, eu fiz. Agora, não há mais o que fazer. Essa criança não vem mais ao meu encontro, mas eu preciso me preparar para ir ao encontro dela. Essa é a frase-chave, que é muito interessante e importante a gente poder compreender por que Davi falou isso. Há um momento que Jesus fala para os seus discípulos que estavam impedindo crianças de se aproximar dele, e Jesus disse assim aos seus discípulos: deixai vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. A humanidade, cada um de nós, temos uma relação clara com Deus. O que nos aproxima de Deus é a condição de buscarmos a santidade junto a Deus. E o que distancia a nossa vida de Deus é o pecado. E a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Mas a tragédia do pecado na nossa vida, ela teve uma única solução, que é Jesus. Logo, aquilo que para nós se tornou em tragédia, em Cristo se tornou solução. Então olha a palavra de Jesus, que consolida aquilo que Davi compreendeu também da parte de Deus. Eu, agora, é quem preciso cuidar de mim para conseguir chegar até ela. Ou melhor, chegar aonde ela já está, junto com Deus. Porque aquela criança, da maneira como a sua vida ainda não tinha experimentado o pecado, Deus garantiu a ela a eternidade com ele. Mas e Davi, um homem pecador? E eu, uma pessoa pecadora? E você, um pecador? Simplesmente cometeríamos uma loucura, como eles estavam aguardando que Davi poderia cometer uma loucura. Mas Davi teve a sabedoria de entender: daqui por diante, eu é que tenho a necessidade de seguir e me aproximar cada vez mais de Deus. Não será por obras que nós vamos alcançar qualquer tipo de favor de Deus. Porque a obra que precisava ser feita foi feita por Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, por ser Deus, quem garantiu àquela criança a eternidade. Mas ele só garante a nós, que já temos a consciência do que é o erro, que é o pecado, de termos uma aproximação com ele, arrependendo dos nossos pecados, para que a gente possa viver esse sentido de eternidade. Então Davi, quando ele pede para servir a ele um jantar, e quando ele se prepara novamente para seguir com a sua vida, e não segue mais debaixo da angústia
debaixo da depressão, é porque ele compreendeu que se ele confiar em Deus e como fez, ele alcançará a eternidade com Deus, aonde o seu filho já estava. Ora, nós temos um caminho de vitória. Mesmo que a vida passe para nós um significado de muitos desafios, de muitos atropelos, de muita dor, não é motivo para que a gente possa deixar essas coisas destruir a nossa vida. Mas é um motivo a gente olhar para Deus e ver que em Deus existe um caminho. Em Deus existe uma solução. Por isso que Jesus nos consolida dessa maneira. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Davi compreendeu isso. E daí por diante, a vida daquele homem se transformou. A gente vê nitidamente isso na história de Davi. A partir daquele momento, ele compreendeu que ele precisava caminhar indiscutivelmente ao lado de Deus. Pense nisso. Eu preciso andar indiscutivelmente ao lado de Deus. Você precisa caminhar indiscutivelmente ao lado de Deus. Porque compreendemos, eu compreendo, aonde eu pretendo chegar, que é na eternidade. Um forte abraço.